Para a nossa aula de geografia de hoje, vocês vão abrir o livro, certo? Na página 57. E nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre agricultura, hoje falando sobre os cuidados e sobre as técnicas agrícolas, tá? Página 57. A agronomia é a ciência que estuda as plantas e os solos com o objetivo de melhorar as técnicas agrícolas. Então, a gente já viu na aula passada sobre o uso da tecnologia e sobre o conhecimento que o homem precisa ter daquele solo antes de fazer determinado tipo de plantação para que não haja o desperdício, né? Para que ele não venha a ter prejuízo. Então, os agrônomos passam a estudar o solo, as características daquele lugar, para que aquela plantação venha a dar certo ali. Então, a agricultura deve obedecer às regras estabelecidas para higiene, segurança e qualidade. Então, já que a agricultura é uma atividade visada à produção de vegetais, produção de alimentos para o nosso consumo, né, ela deve obedecer essas medidas de segurança, de cuidados, a higiene, a segurança e a qualidade. Como é que fica em relação à higiene alimentar? Em relação à agricultura, deve-se à produção de alimentos sem qualquer tipo de contaminação. Então, quando a gente falou em ciências do solo, a gente falou sobre os agrotóxicos. O uso de agrotóxicos pode contaminar, né, tanto o solo como os alimentos que vão chegar futuramente à nossa casa, à nossa mesa. Então, a agricultura deve ter esse cuidado, né? Os agricultores devem ter esse cuidado com a questão da higiene alimentar, certo? Deve ter também em relação à segurança. A agricultura deve, né, produzir alimentos em quantidade suficiente para alimentar a população, sem causar danos ao meio ambiente. Então, nada de plantar, né? E para você plantar, você tem que desmatar determinada área, não está correto, você está fazendo dano ao ambiente. Se você faz, né, o plantio, como nós vimos em ciências, nós falamos sobre o plantio, depois de um tempo que você planta, depois da colheita, você deve cuidar daquele solo novamente para que ele se torne fértil. Então, se você insiste, né, em plantar depois da colheita, assim que você colher, você já começa o plantio novamente, você vai acabar desgastando aquele solo. Isso, né, de você fazer de ter o cuidado com o solo está dentro da segurança da agricultura. E a qualidade em relação à agricultura refere-se à produção de alimentos com os padrões mínimos necessários de nutrição das pessoas. Então, os alimentos que são produzidos devem seguir esse padrão mínimo de nutrientes presentes nele para quê? Quando nós fizermos a compra desses alimentos, a gente tem a segurança de que está comendo algo bom, algo saudável, certo? Então, esses são os cuidados com a agricultura. A higiene, a segurança e a qualidade desses alimentos. Agora nós vamos falar sobre as técnicas agrícolas. São essas: arar, adubar, capinar, irrigar, drenar e utilizar agrotóxico. Certo? Então, o agricultor, né, os agricultores, seja ele da monocultura, da policultura ou da agricultura familiar, devem, né, fazer dessa seguinte forma: ter essas técnicas agrícolas: aração, adubação, capinação, irrigação, drenagem e agrotóxico. Vamos acompanhar a explicação aí. Para obter uma boa colheita, o agricultor precisa utilizar algumas técnicas agrícolas no solo, pois ele é que fornece os vegetais, né? Fornece os nutrientes, certo? Para os vegetais, ou seja, aquilo que os vegetais necessitam para se desenvolver. Existem várias técnicas de preparação, plantação e colheita dos alimentos cultivados. Elas podem ser feitas por meios manuais ou podem ser mecanizadas, utilizando-se de máquinas para arar o solo, plantar e colher. Então vamos ver o que é a adubação. Olha o nome, ligado a adubo, né? Lembra do solo umífero, um solo bem adubado, cheio de nutrientes, de material orgânico, né? Restos de animais, restos de planta. É a técnica de aplicar adubos ou fertilizantes no solo com o objetivo de manter ou recuperar sua fertilidade. Fertilidade, né, é deixar o solo pronto, o solo propício para plantar.
Esse adubo pode ser orgânico, restos de alimentos, de casca de frutas, fezes de animais ou químicos, né, que são os fertilizantes. A aração, o que é arar? É a técnica de revolver a terra para o solo não ficar compactado, ou seja, socado, com o objetivo de arejar e facilitar a infiltração de água no solo, para melhorar o desenvolvimento das raízes. Então, quando a gente fala de plantio lá em ciências, depois da colheita, o solo deve ser arado, né? A terra deve ser remexida, né? Para aquilo que estava mais embaixo, vem já para cima, você vai fazendo aquela preparação, você vai deixando o solo com mais espaçamento. Para quê? Para que ele tenha uma maior infiltração da água, né? E fique também mais arejado. Outra técnica é a capinação. É a técnica de remover parcial ou totalmente a cobertura vegetal de determinados locais por meio do emprego de ferramenta manual ou de produtos químicos, com o objetivo de ajudar o cultivo de espécie vegetal que interessa. Então, tem ali determinado capim crescendo naquela área no solo. Aí o agricultor vai lá, né, vai pegar a enxada e vai capinar, vai tirar aquele capim que não é interessante para ele naquele momento e vai fazer a sua plantação ali naquele lugar. Ele capinou. Irrigação é a técnica de molhar o solo por meio de canaletas, com o objetivo de torná-lo mais fértil para o cultivo. Então, né, quando a gente observa as plantações, a gente vê lá aquela mangueirinha com várias torneirinhas ligadas, despejando água na plantação. Ali está, além de ajudar a planta, né, também está irrigando lá o solo, tendo cuidado, né, de deixar aquele solo mais fértil para o cultivo. Já a drenagem, né, se faz o contrário. A irrigação joga água, a drenagem ela suga, retira a água. É a técnica de remover o excesso de água da superfície do solo ou do subsolo, com o objetivo de torná-lo mais fértil para a prática agrícola. Então, determinado tipo de solo, determinado tipo de lugar, tem muita água. Aí, qual é a técnica agrícola que a gente vai utilizar aqui para plantar? Aí, vamos utilizar o quê? A drenagem. Se aquele lugar é um lugar mais seco, usa o quê? A irrigação. E o agrotóxico? É uma substância utilizada para combater as pragas que atacam as plantações. A teoria e a prática das técnicas de combate às pragas condenam os agrotóxicos de base química. Então, de repente, a plantação, o agricultor vê a sua plantação sendo devastada, né, por algum tipo de inseto. Não é o desejável. E aí, o que ele pode fazer? Ele pode entrar com esses agrotóxicos, né, que são produtos químicos. Só que o uso desse agrotóxico não vai se enquadrar, certo? Na questão dos cuidados com a agricultura, né? Da higiene, da segurança, da qualidade dos alimentos. Por quê? Porque já se sabe que os agrotóxicos contaminam os alimentos e contaminam o solo. Então é por isso, né, que as pessoas, os agrônomos, eles condenam o uso desses agrotóxicos. São produtos químicos que vão causar essa contaminação. É preciso que os agricultores busquem outra forma, né, de não deixar que aquela praga ataque a sua plantação. Hoje vocês vão responder a atividade da página 62, está anotado para vocês, e da página 63, tá? Vamos lá. Pesquise e escreva as regras que devem ser obedecidas na agricultura quanto segurança alimentar. O que é segurança alimentar na agricultura? Visa que o quê? Que seja produzido o alimento, né? Você pode ter sua plantação, do seu tipo de vegetal, mas você tem que fazer aquela plantação, aquele cultivo, sem causar danos ao meio ambiente, tá? Você pode plantar agora, mas pensando no futuro em que você não vai prejudicar o ser humano, o ambiente como um todo. Higiene alimentar. O que é que vai acontecer com a higiene? Os alimentos devem ser produzidos sem qualquer tipo de contaminação. Então, os alimentos que são plantados, seja ele na monocultura ou na policultura, não pode haver contaminação desses alimentos. E a qualidade alimentar, né? Deve ser produzido alimentos em uma quantidade que dê para o quê? Que tenha, né, os nutrientes mínimos, né,
com essa quantidade mínima de nutrientes para o ser humano. Então, os alimentos eles devem ter uma qualidade para que eles sejam consumidos. Relacione corretamente, desenhando os símbolos nos lugares adequados. Para adubação, vocês vão desenhar uma noz, né? Aração, uma borboleta. Capinação, coração. Irrigação, uma cruz. Drenagem, uma sombrinha. E agrotóxico, um planeta. Aí vocês vão fazer o quê? Técnica de revolver a terra. Quando eu revolvo a terra, eu estou fazendo o quê? O arado, né? A aração da terra. Vocês vão desenhar uma borboleta. Embaixo vem técnica de aplicar adubos ou fertilizantes no solo. Aí vocês vão desenhar essa nozinha, né? Adubação. Técnica de remover o excesso de água da superfície do solo. É o quê? Tá tirando o excesso. Você está fazendo o quê? Drenagem. Vai desenhar esse guarda-chuva, essa sombrinha. Substância utilizada para combater as pragas que atacam as plantas. É o quê? Agrotóxico. Técnica de remover parcial ou totalmente os vegetais. Capinação. Técnica de molhar o solo. Irrigação. Vocês vão desenhar, né? Essa espada. Página 63. Por que os agricultores precisam utilizar algumas técnicas agrícolas no solo para obter uma boa colheita? E aí, por que eles precisam fazer a aração, a drenagem, a irrigação, precisam capinar? Por quê? Porque o solo, que os vegetais plantados retiram os nutrientes, né? Precisa estar bem cuidado. Se não tem cuidado com o solo, o investimento daquele agricultor pode ser totalmente perdido. Observe as imagens a seguir. Depois escreva quais são as técnicas que estão sendo apresentadas e explique. Ele está lá, né? O agricultor está lá no meio da sua plantação com a enxada mexendo na terra, né? Vai lá, mexer na terra. Ele está fazendo o quê? Ele está arando o solo. Essa técnica é de quê? Revolver o solo, misturar, né? Para tornar a terra boa para o cultivo. E na segunda imagem, tá aí passando, né? Um agrotóxico nessa plantação para combater, né? Fazendo a pulverização para combater as pragas. Observe as figuras e responda. Vocês têm duas imagens, figura número 1, figura número 2. Qual das imagens ao lado mostra a agricultura de subsistência? E por quê? A agricultura de subsistência, ela está dentro da policultura. É a plantação de vários tipos de vegetais, né, para o consumo da própria família, para o consumo daqueles próprios agricultores. Então, a imagem número 1, certo? Mostra que a sua própria família, que a própria família está plantando a sua própria comida para a sua própria sobrevivência. Qual das imagens ao lado mostra a agricultura de exportação? Como você chegou a essa conclusão? A agricultura de exportação é a monocultura, quando você planta um único tipo, né, de vegetal, mas em uma grande área. Aí, como que a gente chega a essa conclusão? Porque a lavoura, né, está sendo irrigada mecanicamente. Na agricultura de policultura ou de subsistência, ou agricultura familiar, nós vamos ter o pouco uso, né, dessa irrigação mecânica. Vai ser tudo muito manual, vai ser ali, né, você está plantando para a própria existência, para a sua própria família, ele mesmo vai se preocupar. Ele lá não vai ter necessidade de ter tanto investimento tecnológico. Mas já na monocultura precisa ter esse investimento tecnológico, porque é uma plantação muito grande, né? Vai demandar mais funcionários e com o uso da tecnologia, esse recurso, né, já ajuda, já pode diminuir nessa questão da quantidade de pessoas que vão trabalhar ali. Tá? Então, para hoje, essas duas páginas, 62 e 63. Qualquer dúvida que vocês tenham, estamos lá no WhatsApp, vocês podem entrar em contato e eu tirar a dúvida de vocês. Um cheiro, fique com Deus e até a próxima quinta-feira.